Muito bem, seja bem-vindo aqui ao canal. Para quem está acompanhando essa série aqui, eu estou fazendo uma revisão sobre as ferramentas de corte e no vídeo anterior eu falei sobre essas duas ferramentas aqui. Vamos começar por essa ferramenta aqui. Bom, o que eu tenho para falar? Provavelmente foi a melhor ferramenta da Knipex ou Knipex que eu adquiri nos últimos tempos, talvez nesse ano. E ela, aqui no Brasil, ela chega a custar bastante caro. Eu consegui comprar antes do Remessa Conforme, né? Eu comprei no AliExpress, paguei em torno de 450 ou no máximo uns R$ 500, acho que foi R$ 480. Mas enfim, aqui no Brasil ela chega a custar, eu cheguei a ver por R$ 600, R$ 700. Ela tem a mesma funcionalidade de um alicate torquês, porém com cabo curto, né, do tamanho de um alicate padrão, talvez um pouco maior que um alicate padrão, uma ferramenta compacta, e ela tem um design que a Knipex diz aqui no cabo, né, patenteado. O que é patenteado? É esse sistema aqui. Observa que o fulcro, ou o pivô do alicate, ele fica muito rente à lâmina do alicate. Ele fica muito próximo à lâmina. E o que isso permite? Uma alta alavancagem e reduzir o tamanho do cabo. Então, enquanto um torquês comum, o pivô ficaria por aqui, mais ou menos, né? Ele iria abrir. A Knipex desenvolveu uma engenharia de mover o pivô para muito próximo à lâmina, para ter uma alavancagem bastante alta e um design compacto. Esse aqui que eu peguei é com cabo Comfort Grip, porque essa ferramenta aqui, mesmo tendo uma alta alavancagem, ela exige um aperto dependendo do diâmetro ali do parafuso ou do prego ou outra coisa que a gente for cortar. Outro uso para essa ferramenta aqui interessante também é arrancar pregos, né? A gente tem aqui um prego na madeira, aqui eu não tenho nenhum, mas imagine que a gente tem um prego numa parede, a gente consegue chegar nesse prego, morder ele levemente sem cortar e fazer esse movimento aqui, a gente puxa ele, ou dá para fazer nesse sentido aqui também, encaixou, mordeu o prego aqui e faz como se fosse um pé de cabra aqui. A gente consegue arrancar prego com bastante facilidade usando essa ferramenta aqui. E vamos para o que interessa, vamos fazer alguns cortes aqui. Praticamente não fiz força, olha que eu estou com a mão quase aberta. Estou só fazendo uma leve força aqui e ela corta como se fosse de plástico. Isso aqui é um aço. Né? O sistema de alta alavancagem funciona muito bem. Outro detalhe interessante dessa ferramenta é que observa que, diferente de um torquês comum, ela não fica bem aqui no meio, né? Geralmente esse tipo de ferramenta, alicate de corte frontal, ele desce exatamente aqui no meio. A Knipex ela bolou esse design que ela fica aqui na beirada e chega aqui na frente, diferente de um T. As outras geralmente elas vêm tanto um pouco para frente, para trás. A Knipex fez diferente, fez como se fosse um L, né? E aí, o que isso permite? Chegar em um canto, por exemplo, para fazer um corte. Ou cortar um objeto mais comprido, né? Imagina que eu tenho um objeto mais comprido. Com essa aqui eu consigo, ó, chegar praticamente no comprimento que eu quiser. Se fosse aqui no meio, eu ficaria limitado, né? A própria haste aqui da ferramenta iria limitar a profundidade. Vamos fazer mais alguns cortes aqui.
ela corta, é muito fácil. Isso aqui facilita muito, evita muita fadiga, principalmente para quem precisa de fazer cortes repetitivos. Então, para quem que eu recomendo essa ferramenta aqui? Para quem precisa de cortar prego, fazer cerca, para quem vai fazer alguns tipos de artesanato que precisa de cortar arame duro, puxar prego também, carpinteiro, isso aqui é essencial, né? Vale muito a pena. Uma das melhores ferramentas da Knipex, na minha opinião. Agora, o Knipex Cobalt. Bom, o Knipex Cobalt, se a gente for reparar, né, ele não tem um fulcro, ele tem dois pivôs aqui. Daí o nome Cobalt, né? Dá a entender que são dois, né? Igual coaxial. Ele lembra muito aqueles alicates de cortar vergalhão, de cortar cabo de aço, o pessoal usa para cortar até cadeado. Eles são bem maiores, né, de trabalhar com as duas mãos. O que a Knipex fez foi reduzir o tamanho, né, aproveitar o mesmo design, praticamente o mesmo design, e fazer um tamanho reduzido. Então, o que esse alicate aqui faz? A mesma coisa que esse aqui, só que com muito menos força. E por que eu não compro só esse aqui e não tenho um desse aqui? Foi o que eu fiz. Primeiro eu pensei, vou comprar só o Cobalt, para que eu vou comprar um outro alicate de corte? Esse aqui vai resolver tudo. Ele consegue fazer tudo, mas ele tem um problema. Devido a esse mecanismo dele de duplo fulcro e também o reforço que ele tem por ser uma ferramenta de aplicação mais pesada, observa como a cabeça de corte dele é bastante robusta, né? Feita para aguentar cortes de diâmetro maior, mais pesados, mas isso, num projeto menor, impede a gente de chegar, né, acessar uma área mais confinada, mais estreita. Então esse aqui é mais leve, mais confortável de usar para trabalhos mais leves, igual cortar fio, cortar arame fino, peças menores. Esse aqui é mais confortável de usar, mais prático e consegue acessar lugares mais estreitos. Já esse aqui é excelente para quando precisa de fazer um trabalho mais pesado, igual montagem ali de cerca, cortar prego, cortar arame. E ele também tem, né, já que eu falei em cerca, observa que ele tem aqui um sistema aqui de pinça. Para que serve isso aqui? Isso serve para puxar arame ou cabo de aço. A gente encaixa ele aqui, né, vai prensar bem. Aqui é só um pedacinho, mas imagine que a gente tem um cabo de aço inteiro. Você apertou bem, você consegue puxar o cabo de aço para tensionar bem e fazer a montagem da cerca né, usando cabo de aço ou arame. E vamos ver, ele corta cabo de aço também. Se o diagonal cortou, ele também corta muito bem, mas ele é melhor para cortar materiais rígidos. Então aqui cortando um arame é ridículo de pouca força que eu estou fazendo aqui, ó. Não sei se no vídeo vai dar para ter noção, mas olha, vou tentar usando 2 dedos. Praticamente não fiz força. Agora com o de corte diagonal, vamos ver. Ó, tive que fazer bem mais força. Com esse aqui, esse arame não é tão duro assim, né? Ele acho que é de baixo ou médio carbono, mas o Cobalt torna o trabalho da gente aqui muito mais fácil, praticamente sem fazer força. Até gostoso de fazer isso aqui. Muito boa a ferramenta. Ele tem a versão menor. Esse aqui é qual? Esse é o médio, né? Qual é o número? 7101200.
Tem a versão de 160 milímetros, então vamos ver, deve ser uns 3 dedos menor aqui aproximadamente. O cabo dele deve chegar até aqui, cabeça dele um pouco menor, perfeito ali para EDC, né? Quem acampa, quem precisa ali de um alicate para cortar arame, cabo de aço leve, compacto, esse de 160 milímetros deve ser o ideal. Esse aqui também, ele não é pesado não. Vamos ver. Um pouquinho mais pesado que esse aqui. Esse aqui é mais leve. Mas é mais leve, bem mais leve do que esse aqui. Esse aqui é bem mais, mais pesado, mais parrudo. E por que que eu preciso de um desse daqui e outro aqui? Eles não fazem a mesma coisa? A diferença é que esse vai fazer a lateral, né? E esse vai fazer frontal. Então, que esse aqui ele consegue chegar em uma superfície, fazer um corte rente. Esse aqui não consegue fazer um corte rente. Porém, a Knipex tem uma versão do Cobalt, algumas variações, né? Tem a variação com cabo Comfort Grip. Na época eu preferi pegar esse aqui, mais padrão mesmo. Depois eu vou ver se eu compro um com Comfort Grip ou não. Eu gosto bastante desse. Mas o que eu ia dizer, eles têm uma versão offset do Cobalt que não tem esse reforço aqui na parte de baixo, só na parte de cima. E aí isso permite chegar aqui numa superfície e fazer um corte rente. Eu preferi pegar esse aqui, por ele ser um design diferente, tipo torquês, permite a gente arrancar, dá mais opções para trabalhar. Varia muito do gosto pessoal também, da necessidade. E aí o vídeo já está chegando aqui nos 13 minutos. Novamente, para não ficar muito extenso, eu vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo. E então com isso eu me despeço. Até mais.